Olá, sou a Ângela, trabalho na área de suporte técnico da ADP, tenho o prazer de recebê-los nesse nosso webinar e hoje estaremos tratando do tema de compliance e segurança do RH, dos dados de pagadoria da sua folha de pagamento, os quais são transitados para a sua área financeira, terminando na área de contabilidade da sua empresa. Hoje estaremos aqui conosco o nosso diretor de produtos, Rafael Kiss, o nosso diretor de arquitetura, David Maia, e os nossos especialistas Luca Kesting e Marcos Scaglione, os quais estarão dando detalhes sobre nossa nova solução para o mercado. Com vocês, então, o nosso que irá conduzir, Rafael Kiss, nosso diretor de produtos. É isso aí, pessoal. Obrigado, Ângela, pela introdução. Bom, pessoal, compliance e segurança no RH é um assunto que está no foco de todo mundo, né? A gente vai tratar hoje desse assunto, a gente vai falar bastante sobre como é que o RH consegue tratar da segurança de informação, fazendo com que haja compliance no trânsito de dados entre a folha e os sistemas com que a folha precisa interagir para que as coisas aconteçam de forma segura, né? Isso tem uma importância significativa para os negócios, traz uma transparência muito importante que todas as empresas agora, por lei, precisam ter, né? E traz uma eficiência muito grande para o contexto do negócio. Durante todo o webinar, você pode interagir com a gente no ícone que fica aqui no canto inferior direito da tela. Quando você aperta ali, você abre um chat e o pessoal da ADP vai conseguir conversar com você. Você pode fazer perguntas, você pode interagir com a gente, é muito interessante, né? A gente agradece a presença de vocês desde já e estamos completamente abertos para receber qualquer questão sobre o tema. Você consegue ter a total certeza que a sua empresa está de fato segura com relação às informações sensíveis dos seus colaboradores? Os processos manuais estão aumentando e a gente precisa trabalhar para que esses processos diminuam, porque os processos manuais eles geram erro, né? Sempre tem taxa de erro quando o processo manual ocorre. Então, essas são algumas das questões recorrentes que a gente vai tratar aqui, principalmente no processo de contas a pagar, que é o processo de folha de pagamento, que movimenta dinheiro no final das contas, né? Então ele é um processo muito sensível, um processo que precisa estar muito bem cuidado. Afinal, será que sua empresa tem realmente automatização nos processos financeiros do RH? Eu quero fazer agora uma pergunta para o Maia. O atual cenário da economia brasileira e as necessidades das empresas de terem políticas mais transparentes e principalmente maior controle dos gastos vão ao encontro da aplicação de uma automação entre o processo financeiro e a folha de pagamento. Maia, como um líder de RH, pode iniciar esse processo de automatização dos principais fluxos para garantir a agilidade na integração entre o RH e a gestão financeira. Como é que a gente consegue fazer isso acontecer? Olha, Kiss, eu acho que o primeiro ponto é garantir que tenha um processo claro com uma divisão de responsabilidades entre o pessoal de folha de pagamento e do financeiro. Essa segregação de função eu entendo que é a base para o processo todo. Existindo isso, a gente consegue colocar uma solução em cima disso que possa apoiar na rastreabilidade de tudo isso, no controle e na auditoria. Até mesmo porque hoje, olhando para esse tipo de coisa, a gente está falando de dinheiro, o que sempre traz risco para as empresas. A gente está falando também da gestão de dados de pagamentos de funcionários, que conforme tu falou bem no início, a gente já tem leis que prevêem, né, a salvaguarda dessas informações. Então, é importante se ter um processo muito cuidadoso em cima disso, afinal de contas a empresa é a controladora e precisa dar o devido tratamento para essas informações. Muito bom. A gente tem um cenário comum nas empresas hoje em dia, onde o arquivo cujos lançamentos estão incertos, ele transita manualmente entre o sistema de folha e o sistema financeiro, né? E eu acho que aí a gente tem a oportunidade de modificar como esse processo ocorre. Quero chamar o Marcos para participar da resposta também. Complementando o que o Maia acabou de nos dizer, é muito comum que as empresas façam esse tipo de comunicação de uma forma manual, né? E acontecendo de uma forma manual, ela não tem como garantir que os dados transferidos do RH para o contas a pagar sejam imputados no contas a pagar de uma forma correta. Não dá para garantir ao menos se os dados do RH foram reportados para o contas a pagar.
se o contas a pagar efetuou de fato todos os títulos, todos os lançamentos e se imputou aqueles dados com as informações corretas, datas de vencimentos corretas e os valores corretos. Isso pode ocasionar, no final do fechamento, num erro, e o cliente vai ter que, por sua vez, despender um tempo enorme para poder achar as diferenças. Isso vai acontecer lá no final da conciliação, como a Ângela nos disse. Então, isso pode ocasionar, inclusive, em reporte de informações que não são corretas, dados gerenciais que não são corretos, e, por sua vez, a empresa pode tomar uma decisão errada em função disso. Em última instância, uma movimentação financeira incorreta pode acontecer. Claro, né? Exato, sem dúvida. E aí a gente tem um problemaço depois, né? Não somente isso, porque como tu tem diariamente a geração de todo tipo de evento de pagamento, um fato muito importante aqui, além do valor e da geração diária desses pagamentos, é a data de vencimento. Então imagina num cenário onde tu deixa expirar aquela data de pagamento, tu perde aquela data de pagamento. O que isso causa para o nosso cliente, o que isso causa para a empresa, né? Sim. O não pagamento na data que era devido disso. Esse ponto é bem importante, ou seja, capturar o desembolso no momento que ele tem que ocorrer e garantir que ele vai ocorrer no prazo, né? E se eventualmente tiver algum cancelamento, alguma coisa, também garantir que isso possa ser feito em tempo hábil. A cadência desse processo é muito importante, né? Que não tenha duplicidade de informações, que não traga mais trabalho, inclusive, para a área financeira, e cada um falando a sua linguagem, folha, financeiro, contábil. E sem dizer ainda, né, no volume que isso pode ter de informação. Dependendo do tamanho, do porte da empresa e dos processos, especialmente se forem descentralizados, uma empresa grande, isso pode acontecer inúmeras vezes ao longo do dia, né? Imagina no final do mês o impacto que isso pode acontecer. E aí a gente está falando de lançamentos financeiros, e aí é importante a gente lembrar que, ocorreu um lançamento financeiro. Então, o sistema de RH gerou uma movimentação financeira que precisa, então, entrar no sistema financeiro para que seja agendada e paga no dia de vencimento. Agora, se mudou alguma coisa naquela folha, esse lançamento precisa ser estornado. Depois esse lançamento precisa voltar para o financeiro novamente. E aí entra muito o que você colocou, né, Marcos? Sim, o aumento enorme de volume de lançamentos que isso vai começar a gerar. E aí a gente imagina um cenário onde isso está acontecendo manualmente, onde um arquivo manualmente está transitando através da interação de alguém, ou ainda pior, alguém está puxando o relatório e lançando na mão. Então é um cenário bastante interessante que a gente tem para falar. E é o mais comum. Que é o mais comum. E essa é uma realidade, inclusive, que não adianta a gente querer muito lutar contra. Ou seja, a dinâmica de um departamento pessoal, ela é realmente dinâmico, o negócio. E hoje as leis, inclusive, estão se tornando mais flexíveis. E não dá para ter algo engessado dizendo, não, só posso fazer lançamento em determinados períodos do mês e tudo mais. Não, tem que atender, o RH tem que atender o seu funcionário, né, na liberdade que ele está tendo agora, inclusive, de fazer acordos individuais com a empresa, e isso vai acabar gerando essa demanda diária, esse volume de informações, e tem que ter algo que permita ter esse controle para garantir que o financeiro, que tem que receber as informações da sua forma, esteja recebendo aquilo no momento adequado, né? E compreendendo que isso faz parte do processo, é a dinâmica do processo. E consiga até analisar de uma forma melhor o desembolso do numerário, né? Sim. Isso, fazer a provisão corretamente e tudo mais, ser avisado antes do vencimento e tudo mais. Isso é muito importante. Muito bem, pessoal. Esse é o tema que a gente está discutindo aqui. A gente foi maravilhosamente introduzido por esse time aqui. E eu lembro mais uma vez que vocês entenderam bem o tema, estão em bastante contato com o que a gente está falando, interajam com a gente. Acesse o chat, clica no botão do lado direito e manda sua pergunta para os nossos especialistas responderem. Muito bom. Vamos continuar com o nosso bate-papo. Eu tenho uma pergunta agora para o Marcos. A geração e a administração da folha de pagamento, elas abrangem diversos processos críticos e diários de uma empresa. Pelo fato de envolverem contas a pagar e, por exemplo, necessitarem de grandes volumes de recursos de compliance, como é que a gente faz para garantir que as empresas estão registrando os desembolsos, mitigando erros e controlando essas alterações corretamente? É verdade. As empresas têm uma necessidade, independente do tamanho da empresa, de disparar os seus processos diários para atender tanto a necessidade dos funcionários, como, por exemplo, o pagamento de folha quinzenal, 13º, adiantamentos parciais, até a própria folha mensal. Exatamente.
quanto às obrigações junto aos órgãos governamentais, né? O recolhimento dos encargos, por exemplo. Imagina que tudo isso num processo manual pode desencadear numa série de problemas, como já relatamos há pouco, né? Agora imagina esta necessidade que as empresas têm e acontece em toda a empresa ela ter que refazer um processo. Então essa comunicação ela acaba se tornando falha. Né? E o impacto disso é no pagamento errado, numa possível multa e um retrabalho até do time mesmo, né? Porque uma vez que ele faz, ele tem que garantir que a informação saiu correta de uma ponta e foi imputada de uma forma correta na outra ponta, impacta um terceiro ali, que é a área contábil, no momento de fazer a conciliação, que ele pode eventualmente disparar os relatórios, encontrar eventuais divergências e para analisar ele tem que voltar e rastrear quais são os problemas e buscar informações analíticas junto ao RH para que ele chegue nesse consenso de qual é a eventual divergência. Né? Então esses são os riscos do processo ser feito manualmente, isso é uma realidade para a maioria das empresas hoje em dia. É verdade. O que você acha, Lucas? O que você gostaria de colocar no assunto? Então, até complementando, não somente isso, mas a questão do ter uma pessoa que precisa carregar essas informações de um lado para o outro, tu tem essa informação muitas vezes aberta, então dependendo da forma como, claro, vai de organização para organização, mas como o meio como isso é transportado de uma aplicação para outra, da tua folha para o teu contas a pagar, essa informação estando aberta, daqui a pouco a pessoa que está com acesso àquela informação, né, não necessariamente ela poderia estar vendo o que está ali. Exatamente. Então, como fica isso, como mitigar isso, né? Essa abertura da informação para daqui a pouco uma pessoa que está fazendo esse transporte, essa tráfega de informações entre aplicações. Como é que tu pode mitigar isso? Como é que tu pode garantir que aquela pessoa que está vendo aqueles dados sejam pagamentos? Lembrando, estamos falando principalmente aqui de pagamentos, o salário das pessoas, né? Os encargos. Ela pode realmente estar vendo aquela informação ou aquilo deveria ou estar descaracterizado ou enfim, né? Então a gente está falando aqui não só do risco que existe em você manualmente pegar as informações de pagamento, seja de pagamentos para o seu funcionário de salário, de férias, de adiantamentos, ou pagamentos que a gente tem que fazer aos órgãos governamentais, sejam eles quais forem. A gente está falando desse processo, onde a execução manual desse processo, ele coloca um risco muito grande para as corporações, mas a gente está falando também do que você colocou, né, Lucas? Que será que a pessoa que está garantindo o trânsito dessa informação do RH para o financeiro poderia ter acesso ao dado que está ali dentro, poderia ver aquela informação, saber quanto ganham as pessoas, né? Então são questões que a gente tem que endereçar muito bem endereçado, né? E o que acaba acontecendo é que sempre tem aquela pessoa no RH e aquela pessoa no financeiro, que são pessoas de extrema confiança, mas que acabam tendo acesso a tudo isso. Sim. Né? E é um comprometimento muito complexo de ser feito, né? Então, muito bem. Vamos continuar. Uma alternativa que as corporações podem buscar é o apoio de parceiros que estejam acompanhando todo esse processo de desenvolvimento dessas operações, linkando a folha de pagamento, o financeiro e a contabilidade. Lucas, conta pra gente, como é que a ADP está apoiando o mercado nesse contexto? O que a ADP consegue fazer? Perfeito. Então, motivado por todas essas situações que a gente expôs aqui, e indo para o mercado, vendo o que é necessário, entendendo quais são os riscos da operação, quais são as fragilidades, o que a gente podia atuar. E, principalmente, sem esquecer do macro daquilo que é necessário fazer, ou seja, eu tenho um ecossistema de, no mínimo, 2 aplicações, eu tenho a folha de pagamento, eu tenho o financeiro e eu preciso conectar, de alguma forma, essas 2 aplicações. Qual seria o meio para fazer isso, né? Então, a ADP ela vem agora com a solução do Financial Connect, que é justamente isso. Ela é o elo entre esse ecossistema, essas 2 grandes aplicações, folha de pagamento e o contas a pagar do cliente, e ele é o responsável, então passa a ser o responsável, como solução da ADP, por fazer toda a tráfega dessas informações da folha para o contas a pagar, de forma segura, utilizando os mecanismos que a ADP já tem estabelecidos, interconnection e tudo mais. A ADP também coloca em cima disso todo um ferramental
para garantir que esses eventos de pagamentos que são gerados diariamente, eles passam a ter os controles necessários para garantir que aquilo que efetivamente foi gerado na folha está sendo corretamente enviado para contas a pagar. E dentre outras tantas coisas que mais à frente a gente vai ver. Muito bom, muito interessante. Tem uma trilha de auditoria, né, para poder identificar eventuais divergências que o cliente possa sugerir. Então, tem todo um trilho de rastreio de tudo que acontece no RH e imputa no contas a pagar. Muito interessante. Exatamente. E todo esse mecanismo aí já vem de uma jornada que a gente construiu, né, Ângela, junto com alguns clientes ao longo aí dos últimos 2 ou 3 anos, tanto clientes muito grandes como clientes menores, onde a gente pôde observar esses processos acontecendo na prática, com a devida segregação de funções, porém até de forma distinta, né, um pouquinho distinta em cada local. E isso aportou a experiência que a gente precisava para fazer isso que o Lucas comentou aqui, do tráfego de informações de um lado para o outro e tudo mais, da forma correta, como o Marcos ali bem observou, que a gente tem que ter aí um processo adequado para isso tudo. Muito legal. Então a gente está falando aqui de um contexto de processo, onde a gente está automatizando a saída da informação da plataforma de RH e o transporte dessa informação para ser colocado à disposição da plataforma de contas a pagar, da plataforma financeira. Né? E o que eu identifiquei do que você colocou, Lucas, é que, e você também, o Maia, todo mundo, é que isso é feito de uma forma completamente rastreável. Então eu posso saber quando as coisas aconteceram e se elas ocorreram de forma correta ou não. E o que eu entendi é que a gente está falando não só da geração automatizada desse arquivo, mas também do transporte desse arquivo de uma forma segura, respeitando uma série de regras de compliance até o sistema financeiro conseguir captar a informação. Perfeito. Não só isso, também como identificando quem que fez a aprovação daquele desembolso, como o Scaglione ele comentou no início. Né? Tem umas férias para serem pagas, uma rescisão, ou até mesmo algum tipo de encargo. Isso já dentro do processo de folha tem um processo de aprovação, e só isso é que vai desencadear depois essa integração para o lado do sistema financeiro, garantindo que ninguém está tocando diretamente aquela informação e que a informação calculada pela folha de pagamento é exatamente a informação que está sendo imputada lá. Sim. E esse rastreamento depois é que vai nos permitir fazer qualquer eventual correção. Porque conforme a gente comentou no início, né, o processo do RH é muito dinâmico. Então, assim como a pessoa pediu férias, eventualmente surgiu um problema, tem que cancelar as férias e tudo mais. Então, identificar o que foi pago naquele momento no passado é muito importante, porque as coisas mudam dia a dia dentro de uma folha de pagamento e a gente precisa garantir essa informação histórica para poder fazer tanto os desembolsos quanto os cancelamentos corretamente, porque aí depois a gente evita as divergências lá no contábil, que é a terceira ponta, a terceira parte que o Scaglione comentou, onde a gente pode ter um problema de conciliação depois. E complementando, Maia, o Financial Connect ele disponibiliza o arquivo de uma forma simples e muito segura. Tanto é que não existe uma tela de entrada de dados para o cliente, não existe uma tela para que o cliente faça o download do arquivo. Perfeito. Ou seja, a DP preocupada com essa questão do compliance, ela garante que as informações, uma vez imputadas na folha de pagamento, o cliente vai enxergar o dado de fato direto no contas a pagar. Exato. Então, não tem uma intervenção manual nesse meio. E isso aí, justamente, como o Financial Connect ele está acoplado na aplicação de folha de pagamento, que é o Expert, por isso que torna possível essa solução extremamente segura e extremamente eficaz para obedecer essa cadência diária de eventos de pagamento que a gente tem. Exatamente. E com tudo isso, fazendo um link com aquilo que o Maia falou, que são as grandes perguntas, né? Como foi feito, por quem foi feito, aonde, quando. A gente consegue ter essa rastreabilidade, a gente consegue suportar essa cadência diária e a gente consegue sim disponibilizar isso para o cliente para ser consumido pelo contas a pagar. Ou seja, o dado sempre tem explicação. Exato. E deixa o processo mais fluido, uma vez que não agrega nenhuma atividade adicional para as pessoas do RH, do departamento pessoal. Ou seja, a coisa continua acontecendo como ela é e a aplicação se encarrega de rastrear as informações
e, a partir de uma aprovação, desencadear as integrações Ou necessárias. seja, ninguém precisa lembrar de, ao disparar um processo na folha, lembrar de disparar um título. Sim. Simplesmente De dispara avisar um alguém processo para na fazer folha. provisão, alguma coisa assim. Exatamente. Exato. E a coisa acontece de forma automática. A eliminação do erro, né? É. A eliminação do erro, onde você nem paga em duplicidade e nem deixa de pagar. É, Né? isso é Onde não importante. existe uma manipulação de dados ou de Exato. valores, né? E esse escopo da eliminação de erro, olhem como são as coisas. Essa cadência que a gente fala do dia a dia, que é a folha de pagamento e a necessidade ela é quase como se fosse um organismo vivo. É Né? isso Então mesmo. ela sofre constantes Perfeito, alterações, isso seja um cancelamento de algo, a inclusão de um novo. Então, em que momento o pessoal que trabalha com a folha consegue saber aquilo que eu fiz efetivamente está pronto e agora está apto a ser enviado por contas a pagar, para evitar aquela constante está pronto, envia, está pronto, envia. Então perfeito. isso é uma outra característica que o Financial traz para a gente, né? É uma inteligência dentro da Exato. ferramenta e do processo. Né? Exatamente. E importante dizer ainda que isso pode acontecer em qualquer empresa, por mais lógico, que os processos é da lógico. empresa sejam Sim. bem É o dia a dia. aceitados, sejam bem controlados, eventualmente há uma necessidade de se fazer o estorno de um pagamento, de fazer uma alteração. E o Financial Connect ele está preparado, ao ter uma alteração na folha de pagamento, automaticamente ele identifica a alteração ótimo. e repassa por contas a pagar. Muito bom. Isso é ótimo. Muito bom. Vejam só, pessoal, a gente está colocando aqui um approach muito interessante para esse processo de trânsito de informações sigilosas do RH para o sistema financeiro. E aí eu quero abrir mais uma vez para vocês, interajam com a gente, coloquem perguntas no chat que está no botão à direita, porque a gente está colocando um assunto interessante na pauta aqui, a gente quer ouvir as questões de vocês para a gente conseguir endereçar. E aí eu estou começando a perceber que a gente está colocando não só aqui nessa discussão o trânsito das informações financeiras, saindo do sistema do RH, indo para o sistema financeiro, mas vocês citaram algumas vezes aqui também um terceiro passo, que é o passo da conciliação contábil. Né? Então talvez a gente possa começar a colocar esse assunto aqui para entender que, ok, tem esse trânsito ocorrendo, mas ele não acaba ali. Nossa automação, a automação do processo de RH, né, para que o compliance seja pleno, ela precisa ir até esse terceiro passo, que é o contábil também. Eu quero colocar uma questão para o Marcos agora. Marcos, há barreiras de integração para a automatização do processo de contas a pagar? E aí me explico. Né? Como é que a gente faz para que o RH consiga garantir a total liberdade de montar o ecossistema que atende da forma melhor as necessidades dele? Né? E o foco aqui é alavancar também a produtividade das atividades diárias. Né? Colocar todo esse pano de compliance por trás de segurança, mas para que seja mais produtivo também. Então, como é que se dá o processo de implementação do Financial Connect? O cliente, ele disponibiliza um layout de integração do financeiro, e aí já tem uma questão importante que nós não passamos para o cliente nenhum tipo de desenvolvimento, o cliente nos passa qual é o formato e nós desenvolvemos o formato do cliente, qualquer tipo de arquivo texto nós desenvolvemos. Como parte do processo de implantação, nós fazemos no cliente um levantamento para entender as regras, ou seja, quais são os eventos que ele vai querer gerar os títulos, quais são as contas, quais são os parâmetros, qual o nível de sumarização que ele vai querer de informação de geração do título. Com base nisso, nós temos o Financial Connect preparado. Nós temos uma atividade que ela é realizada ainda dentro do Expert, que são algumas parametrizações na folha, que são os gatilhos que disparam os títulos de forma automática. Então, o processo é bastante simples, é tão simples quanto isso. Parametrização do layout e parametrização dos eventos que o cliente deseja receber. Muito bom. Exato. Inclusive, esse é um dos destaques do produto. De novo, por ser uma solução acoplada e a forma como ele foi construído, observando esses gatilhos que tu falasse agora, que são processos chaves que já existem na folha de pagamento, isso fica muito transparente para o usuário, de forma que o usuário não é necessário para o usuário fazer ações a mais. Não é necessário. Sim. Como está tudo acoplado, acontece automaticamente, obedecendo aquela cadência dos processos e dá essa fluidez no processo bem interessante. Isso, e assim, o processo não fica totalmente engessado, né? Não é um programa.
é um aplicativo, um sistema que nós vamos lá e parametrizamos os eventos. Então, a qualquer momento que o cliente quiser sugerir uma alteração, é alterar um parâmetro. Se o cliente tiver um evento novo que ele deseja passar a gerar títulos, né? Porque os títulos são gerados não necessariamente dos eventos de líquidos ou os eventos de encargos, como dissemos anteriormente. Eventualmente o cliente tem lá um fornecedor, um convênio qualquer que ele queira gerar títulos. Transitando pela folha da ADP, em resumo, é possível gerar um título. Basta saber se faz sentido gerar aquela informação. Perfeito. Inclusive, o suporte aos eventos de pagamento, o produto ele consegue pegar toda a parte de folha de pagamento, e por folha de pagamento eu digo os líquidos de funcionários, líquidos de pensionistas, contribuintes individuais. Ele consegue também suportar toda a parte de encargos, né, todos os encargos existentes, inclusive os encargos agora em decorrência do E-Social. E além disso, ainda uma funcionalidade bem interessante é a questão de qualquer rúbrica que o cliente possua na folha de pagamento dele pode ser consumida de forma que aquilo geraria um evento de integração customizado. Por exemplo, tu tem um empréstimo consignado, tu quer integrar aquilo para o teu contas a pagar, tu pode fazer. Tu tem algum benefício que só tu, cliente, concede para o teu funcionário e tu gostaria de ter essa integração desse benefício que está sendo gerido pela folha, que tu tenha essa comunicação transparente para o teu contas a pagar. Tudo isso é possível fazer. No limite, todas as rúbricas que o cliente tem disponível na folha de pagamento dele podem ser integradas para o contas a pagar. Perfeito, Lucas. E aí, complementando a sua questão, os títulos são gerados sempre após uma aprovação na folha de pagamento. Perfeito, Uhum. perfeito. Ou seja, o cliente dispara um processo, ele pode disparar o processo N vezes até que ele tenha certeza que o valor está correto. Perfeito. No momento que ele sabe que o valor está correto, ele faz um disparo num processo específico do Expert, aí o Expert automaticamente, o Financial Connect automaticamente ele identifica que tem um valor de um pagamento a ser feito e ele, de forma automática, simples e segura, ele dispara de uma forma automática os valores e o cliente vai enxergar isso direto no contas a pagar. Perfeito. Eu queria só complementar no que vocês estão falando, para adicionar aí que a forma também de fazer essa configuração de como agrupar o título, o layout do arquivo, pode ser feito por tipo de pagamento, inclusive. Né? Não necessariamente é um layout isso é único importante. para qualquer tipo Exatamente. de pagamento. Então, há uma necessidade de agrupar a informação de uma CFIP no nível da empresa, porque vai gerar um título único para a empresa pagar. É possível se fazer. Um líquido de funcionários eu quero agrupar por centro de custo e gerar um título para cada centro de custo, também é possível de se fazer. Então, uma vez fazendo esse levantamento que o Scaglione falou, bem feito no início e parametrizando, o dia a dia depois do pessoal operacional vai realmente ser mais fluido, como a gente está comentando, porque não vai ter processo adicional envolvido, correto? Perfeito. Inclusive, uma das... tu falasse agora dos líquidos, do agrupamento das informações, e um dos focos aqui é compliance, né? Inclusive, antes nós falamos a questão da informação estar aberta, quem poderia ter acesso a ela e como ela chega no outro lado. A ADP, com um foco grande em compliance e sabendo de todo tipo de problema que pode causar essa questão da informação estar aberta, então a própria ADP já recomenda que quando a gente está falando de salário, seja os líquidos de funcionários, de pensionistas e de contribuintes individuais, aquela informação ela nunca vai estar aberta dentro de um arquivo. A recomendação da ADP é sempre buscar a sumarização desses valores, seja agrupando eles por centro de resultados, estabelecimentos, ou aquilo que ficar interessante para o negócio do cliente, mas buscando descaracterizar a especificidade, ou seja, não necessariamente estaria ali o funcionário, o pensionista ou o contribuinte individual. Por que eu falo isso? Isso dá uma grande segurança para o processo, porque tu sabe que mesmo que na folha aquela informação ela está específica pela pessoa ou pela entidade, no caso do contribuinte individual, tu sabe que a tráfega daquilo e a chegada no contas a pagar passa por uma descaracterização no momento que tu agrupa aquelas informações, então não é mais a pessoa 1 ou a pessoa 2, são agrupamentos de pessoas ou de CNPJs, contribuintes individuais, que chegam para o contas a pagar.
Essa questão da... Desculpa te interromper, Marcos, mas essa questão da recomendação acho que tem a ver com o que a gente falou antes, que foi, acho que a Ângela comentou também, a experiência que a gente já teve com os clientes que a gente implantou nos permite trazer esses inputs durante o processo de implantação e eventualmente fazer alguma recomendação para o cliente do que é melhor em cada caso, não só pensando numa questão de integração pura e simples entre folha de pagamento e financeiro. É preciso trazer para essa perspectiva a questão do LGPD, depois das auditorias e tudo, do compliance, leis internacionais e tudo mais. Então, acho que essa experiência aí que o Lucas comentou com relação a não mandar informação aberta por funcionário para o financeiro, é uma coisa que exemplifica bem isso, mas além dessas, existem várias outras coisas que podem ser recomendadas, né, pelo nosso pessoal de implantação, e o Marcos tem bastante experiência nisso, durante esse processo aí. E para vocês terem ideia como é que a coisa fica tão simples, né? Na folha de pagamento, você dispara os processos que é o dia a dia do cliente. Então, a nossa grande base de dados, a nossa origem da informação é sempre a folha de pagamento. Com base nesses processos, o Financial Connect ele vai gerar os títulos de forma automática, sem que ninguém tenha nenhuma intervenção, e deposita o arquivo lá, via camada de transporte, no servidor do cliente. Né? Uma vez que a ADP colocou o arquivo no servidor do cliente, a ADP ela não tem acesso ao contas a pagar do cliente para fazer o input. Então, a recomendação do cliente é que o cliente desenvolva um robozinho para fazer uma importação automática dos títulos, porque aí, de verdade, ninguém põe a mão em nada, nem na parte da ADP, nem da parte do contas a pagar ou da área de TI do cliente. Isso é muito fácil de ser desenvolvido e é a recomendação que nós damos e que boa parte dos nossos clientes estão fazendo. Dessa forma, o RH imputou o dado no lado, Já está no... o contas a pagar vê um título a pagar do outro lado. E pegando um gancho do que dissemos há alguns momentos atrás, geramos um título e por trás de um título você tem um lançamento contábil que acontece sempre. Sim. E esse lançamento contábil que se faz quando o cliente imputa o título, ele tem que conciliar, ele tem que fechar com o título, com um lançamento contábil que o cliente faz a partir da folha mensal. Então, diariamente, o cliente vai imputando títulos que vai disparando pequenos lançamentos contábeis. Quando gera um volume de lançamentos contábeis no final do mês, automaticamente esses lançamentos têm que se fechar. É a conciliação contábil ou o encontro de contas. É por isso que nós estávamos dizendo aí alguns minutos atrás, qual a possibilidade desses lançamentos se fecharem, uma vez que tudo isso acontece de forma manual. Então a possibilidade de erro é muito grande. É o que a gente brinca em contabilidade. É crédito, débito e estorno. Então a gente está falando aqui de um processo onde a gente indica para que as empresas elas consolidem os lançamentos no financeiro para que não fique pessoal. Então, a pessoa X ganha tanto. Não precisa ser desse jeito. A gente pode fazer o centro de custo X, precisa movimentar tanto de dinheiro. Onde, no final das contas, o dado super sensível, ele vai estar só no arquivo bancário que a ADP consegue gerar e enviar para o banco. Sim. Né? Que é o único lugar onde eu não posso resumir, onde eu não posso consolidar. Que também é um processo que precisa estar automatizado, precisa estar muito bem protegido e que a ADP já suporta os clientes dela com essa automatização. Sim. Né? Então é um contexto inteiro, onde o RH está falando com o financeiro, o RH está falando com contabilidade, o RH está falando com o banco. Perfeito. E as informações estão sendo transmitidas da melhor forma possível para cada uma dessas pontas sistêmicas. É isso aí. mesmo. Exatamente. Muito bom. Eu quero agora fazer uma pergunta para o Marcos e para o Lucas. Né? Marcos e Lucas, vocês participaram de inúmeras conversas com profissionais responsáveis pelo processamento do arquivo financeiro, do contas a pagar, e vocês falaram muito a respeito dessa automatização de processo. Né? Vocês conseguem compartilhar com a gente alguns cases desses clientes? Né? E aí eu completo. Quais foram os principais ganhos que esses clientes perceberam com essa experiência de automatização? Então, Kiss, é muito comum nos clientes, né, eles terem uma preocupação enorme em função dos lançamentos estarem sendo feitos de uma forma manual. Então, os clientes, de fato, eles querem automação. Então, o cenário encontrado nesses clientes
é que eles tinham algumas questões de comunicação entre o RH e o financeiro, e por sua vez desemboca na área contábil, né, no processo final. Por consequência, né? E aí com o Financial Connect a gente elimina isso. Então o cliente procurou justamente porque ele tem essa preocupação. E algumas das empresas que implantamos, essa não é só uma preocupação do usuário final. O cliente, ele está obrigando as empresas, é uma questão de compliance. Provavelmente esse cliente já deve ter tido algum problema e ele é uma questão dele ele não quer mais conviver com aquilo. Então o cliente exige que seja feito de uma forma automática, simples e segura, que é a proposta, na verdade, do Financial Connect. Como consequência do processo de implantação, o cliente, além dele ter mais assertividade no dia a dia, tanto nos pagamentos, ele eliminou uma atividade manual. O time dele fazia isso de uma forma manual. Então existia um retrabalho no dia a dia. Existia um processo de comunicação que o RH tinha com contas a pagar e o cliente eliminou de certa forma isso. E no final de tudo isso, ele tem um processo de conciliação muito mais assertivo, muito mais rápido. Então, os ganhos são bastante significativos. Exato. Inclusive, nós tivemos um case bem nesse cenário que você falou, né? Já era um cliente da ADP, ele já consumia folha de pagamento, já utilizava ela, e ele tinha toda essa sistemática que nós tínhamos falado, como não utilizava o produto, ele tinha todos esses processos manuais, controles manuais, dependia muito de pessoas, não tanto de processo. Então, esse foi um cliente bem interessante, porque no momento que a gente ativou o Financial Connect para ele, a gente já conseguiu observar os benefícios da automatização, do compliance, de tudo isso que tem agregado no produto. Por exemplo, esse cliente, ele tinha toda uma demanda de integrar os pagamentos de líquidos, os pagamentos de tesouraria também, ele tinha toda a parte de encargos e também ele tinha contribuintes individuais. Aproveitando só os contribuintes individuais, nada mais é do que os autônomos, que algumas empresas têm um volume grande, é bastante oneroso o controle disso, né? Porque são vários, diariamente ou por semana. Então, o Financial Connect também atende toda essa parte. Perfeito. E esse foi um caso interessante porque assim, no momento que a gente liga o Financial, faz toda a estruturação da configuração do componente para o cliente e já começa tudo aquilo que nós tínhamos falado. Os eventos começam a gerar as integrações passam a ser disponibilizadas para o cliente começa a consumir aquelas integrações e o ciclo dos ecossistemas, de certa forma, fica completo. O cliente consegue ver esse grande valor dessa automatização e da não mais necessidade de pessoas estarem fazendo aquilo e justamente da pessoa que estava fazendo aquilo agora poder estar sendo direcionada a fazer outras atividades dentro do cliente. O ganho é imediato, né? Exato, exatamente. Exatamente. Eu acho que do ponto de vista de solução, só para voltar um pouquinho mais na parte técnica também, o que do ponto de vista de arquitetura também, o desafio do Financial Connect foi esse, identificar o pagamento no momento que ele ocorre. E aí vocês comentam aí diversos processos distintos. Autônomo se faz cálculo de um jeito, pagadoria de um jeito. Diário. Quando é diário, muito semanal, mais do que né? Tem tesouraria, que também é de uma forma. O funcionário normalmente é o mais organizado, digamos assim. Né? Sequencial. Sequencial e tudo mais. Então, do ponto de vista da arquitetura, o benefício que o produto está trazendo é isso. Ele começa a monitorar essas coisas acontecendo. E é um pouco do que acontece lá na contabilidade, que também, é débito, crédito e estorno. Na folha também tem. Tem o cálculo, tem o recálculo, tem o cancelamento, tem o cancela as minhas férias essa semana que eu vou jogar uma para frente e tudo mais. Mesmo. Então, fazer o produto monitorar essas coisas é o que eu digo que traz a beleza para o produto. A gente tendo a informação, depois a gente consegue avisar o financeiro da forma adequada. Perfeito. Né? Mas, adicionalmente, tem clientes também que não tinham a solução da ADP e o produto também foi um diferencial para eles adotarem. Né? Exato. Inclusive, esse é um outro case que nós temos, bem interessante, que era um cliente que ele ainda não era um cliente da ADP, ele tinha o ecossistema dele fechado, mas
houve a necessidade para ele de buscar um melhor parceiro para atender as demandas dele de folha de pagamento. Ele estava numa jornada de ir para a nuvem, né? Que é o que se fala, e tentar encontrar o melhor parceiro para cada coisa. O melhor parceiro para a folha, o melhor parceiro para o financeiro, o melhor parceiro de TI para a infraestrutura, que seja. Exatamente. Né? E por ele já ter essa cultura dessa unificação, desse um ecossistema dele, e agora ele partindo para a nuvem, para esses vários parceiros para ajudar nas demandas dele, ao adquirir a folha de pagamento da ADP, ele já trouxe como premissa exatamente isso. Para mim, para o cliente era indispensável ter a integração. Ter a integração, exatamente. Ou seja, para ele não era opcional, não era algo que ele poderia controlar com processos manuais ou, enfim, qualquer tipo de fluxo ou desenho. Era uma condição, né? Era uma condição, era uma premissa estabelecida, eu vou para a folha e para mim é indispensável que essa comunicação, folha, contas a pagar, ela se dê de forma automática, ela se dê de forma transparente, rastreável e sem a intervenção de pessoas. Então, ele foi um case interessante por isso, por ele estar vindo e adquirindo o pacote como um todo, mas ele também era um cliente que trouxe um volume de processamento alto e trouxe toda a camada possível que o Financial disponibiliza, de suporte a eventos de pagamento, líquido, tesouraria, contribuintes individuais, toda a parte de encargo e encargos agora, focando também em social, GRFGTS, DCTF Web, na verdade o INSS, né? Tudo isso ele trouxe essa necessidade e a gente conseguiu atender ele com o Financial Connect. Né? Foi um case bem interessante porque demonstrou o produto trabalhando com alto volume e atendendo essa necessidade de automação que o cliente tinha. Na verdade, não houve uma disrupção do processo do RP dele, você entendeu? Sim. Então, ou seja, não é doloroso a ele mudança. Ele conseguiu ter os benefícios da solução da ADP de folha, que é uma solução descentralizada, que traz vários benefícios para ele, sem eventualmente ter que ter uma disrupção em algum processo interno. Sem perder as integrações que ele já tinha antes. E como é que o cliente consegue acompanhar o que está acontecendo? Do ponto de vista de solução, Kiss, nós temos uma ferramenta que a gente chama de dashboard, onde é possível que uma pessoa que seja do departamento pessoal consiga monitorar o que está acontecendo, ou seja, os cálculos vão acontecendo, os encargos vão sendo emitidos e tudo mais. E essa pessoa consegue, inclusive, mergulhar nessas informações e perceber o que já foi integrado, o que não foi integrado. Nós temos pontos de controle nos momentos de aprovação que avisam, já foi feita uma aprovação com esse valor, por que tu recalculou essas férias, tu já pagou férias para essa pessoa? Né? Então, a gente tem condições de ir dando esses alertas e ter esses pontos de controle. Né? A gente pode ser mais restritivo ou menos restritivo, tudo isso é mais configurável na ferramenta. E além do dashboard, que é uma ferramenta muito mais visual, muito mais rápida de ver, existem também relatórios de controle que podem ser utilizados para suportar a auditoria. Porque conforme a gente falou ali no início, a conciliação contábil vai acontecer no final do mês ou no início do mês subsequente. Ninguém lembra mais o que aconteceu no dia 1º do mês anterior. Não. Né? Então, com esses relatórios é possível demonstrar, houve um cálculo, houve um recálculo, houve um cancelamento, quem fez e tudo mais. Então, é esse tipo de ferramenta que o produto aporta para suportar. Embora o dia a dia seja mais simples para o cliente, sem adicionar processos no dia a dia do RH, existem ferramentas onde se pode fazer a rastreabilidade de tudo. Muito bom. Então, me permite só uma colocação, falando dessa ferramenta, que é o dashboard, o cliente ele consegue visualizar tanto os valores que foram integrados no contas a pagar, veja, ele não consegue acessar pela nossa ferramenta contas a pagar, mas ele consegue enxergar todos os pagamentos que foram disparados no Expert e a ADP garante que essa informação ela foi disparada para o contas a pagar dele. Então, através dessa ferramenta, ele consegue ver os valores que ele tem a ser desembolsado daqui a alguns dias, por exemplo. Então, ele consegue ver a provisão dos pagamentos e o Dash ele consegue mostrar se houve uma divergência, ou seja, um pagamento em duplicidade na folha, ou um recálculo, ou uma alteração, ele consegue ir mergulhando e enxergar, inclusive, qual é o funcionário que está apontando que houve uma divergência. Então, é uma ferramenta que, para o dia a dia do cliente, ela é
Ela é muito boa, ele consegue fazer a gestão total desse Exato. processo. E até complementando, Marcos, o mais legal disso é que está tudo na palma da mão dele. Está tudo no mobile, está tudo no celular. Ele faz todo esse acompanhamento, ele está disponível, a ADP disponibiliza para ele no celular. Então ele tem essa mobilidade, ele tem essa acessibilidade a essa informação aonde ele estiver. Espetacular. Muito A gente bom. endereça uma série de temas aqui, né? Uma multinacional que precisa ter o cumprimento das regras de Sarbanes-Oxley, a gente consegue endereçar. O pessoal que está sofrendo pressão da Lei de Proteção de Dados da Europa, que é a GDPR, a gente consegue endereçar. A LGPD nacional a gente consegue endereçar também. Uma série de questões de compliance, né? E o que eu achei maravilhoso do que vocês colocaram é que a gente endereça esses temas que são temas complexos, que são temas que estão carregando essas corporações com o trabalho, só que a gente vai numa linha de trazer eficiência para o processo. Então a gente consegue endereçar os temas pesados e ainda desalocar os profissionais que estão atuando nisso de tarefas que antes eles tinham que executar manualmente. Então ficou um contexto muito positivo de automação desse processo. E os dados que estamos apresentando aí são dados sensíveis, né? Sim. E são dados, geralmente, os valores são valores muito significativos. Né? Muito bom, pessoal. A gente está chegando ao fim desse webinar, eu agradeço muito a participação de vocês, né? A gente conseguiu mostrar aqui como é que a gente consegue automatizar esse processo, lidar com todos esses temas aí, trazer eficiência para o dia a dia. Eu agradeço muito a Ângela, ao Maia, ao Lucas, ao Marcos. Vocês trouxeram conteúdos muito relevantes aqui para a nossa discussão, né? E a gente conseguiu ver de uma forma ampla como é que os riscos desses processos de contas a pagar são automatizados e são mitigados com essa proposta que a gente está fazendo de processo. Muito bom. Obrigado a vocês que nos acompanharam nessa transmissão. Lembrando que todo esse conteúdo vai estar disponível no nosso canal do YouTube, você pode rever, você pode compartilhar, né? Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigada.